Educação Libertadora de hoje já começa com novidade. Estreia agora Curiosidades Educacionais. E para iniciar o nosso quadro com chave de ouro, a nossa equipe foi até o Conselho Municipal de Educação do município de Óbidos conversar com o presidente do conselho, o senhor Júnior Barros. Acompanhe aí o que ele nos respondeu. E a primeira pergunta ao nosso entrevistado foi: desde que ano o Conselho Municipal de Educação está instituído? E a resposta que nós obtivemos foi que o Conselho foi criado em 30 de novembro de 1999, somente com a função consultiva. Porém, através da Lei 3.865, de 22 de dezembro de 2010, 11 anos após a criação do Conselho, é que ele ganhou a função, além de consultiva, deliberativa e fiscalizadora do sistema educacional do município. E a segunda pergunta ao nosso entrevistado foi: quais as categorias que participam na sua composição? O que nós obtivemos são 21 entidades, sendo 7 governamentais e 14 não governamentais. As 7 governamentais são Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e Planejamento, Orçamento e Finanças. As entidades não governamentais são Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Sindicato dos Trabalhadores Públicos do Estado do Pará, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural de Óbidos, Associação Comercial, representantes das instituições de ensino superior particular, escolas particulares de educação infantil, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, representantes dos diretores das escolas, representantes dos professores, representantes dos coordenadores pedagógicos, representantes dos alunos e representantes dos pais dos alunos. Como tem sido a periodicidade das reuniões ordinárias neste contexto de pandemia? Com o processo da pandemia, a CEMED solicitou a alteração do calendário, que passou a ser presencial para o ensino remoto. E a legislação diz que tem que cumprir 200 dias ou até 800 horas. Já o MEC não cobrou os 200 dias, mas ele não abriu mão das 800 horas. E o professor ministra a sua aula de forma home office, que é na sua casa. E isso conta como carga horária e até o final do calendário o professor tem que concluir as 800 horas ou 75%, que é o mínimo das 800 horas. Quais legislações foram criadas pelo Conselho Municipal de Educação no sentido de normatizar a educação municipal nesse contexto de pandemia? Então, a resposta que nós obtivemos do presidente do Conselho foi de que dentro desse processo de pandemia, através da deliberação do órgão administrador, que é a CEMED, foi solicitado ao Conselho, primeiramente, a alteração do calendário, porque passou-se ali do ensino presencial para as atividades remotas, assim como a portaria de lotação e a portaria de matrícula também. Então, tudo foi encaminhado para o Conselho, que autorizou para que o município, então, adotasse as suas estratégias. A legislação, ela nos diz que deve-se cumprir 200 dias letivos com 800 horas. Então, diante do contexto atual, o MEC ele não cobrou os 200 dias letivos, porém ele não abriu mão das 800 horas. Sendo assim, foi necessário pensar, então, de que forma os municípios eles estariam cumprindo essas 800 horas exigidas. Então, as medidas adotadas foram a partir das atividades remotas, dentro do calendário, dentro ali de uma programação, onde o professor ele estaria ministrando sua aula de forma home office, fazendo partir daí as atividades via ferramentas de aplicativo, contando com uma carga horária mínima de 800 horas. Então, a CEMED solicitou e o Conselho aprovou, assim como todos os anos, quando eles recebem ali qualquer demanda. O Conselho tem sido chamado por algum setor da sociedade para emitir algum parecer sobre determinado aspecto nesse contexto de educação remota? Ele respondeu que sim, quem encaminha isso é a CEMED,
só que para tratar em relação à estrutura educacional. Tinha uma comissão de crise no município, mas infelizmente o conselho nunca foi acionado, nunca foi convidado para participar, e isso ocorre desde o governo passado, né? Desde o ano passado especificamente. Ele também ressaltou que ele não pode falar do governo de agora, né, porque está iniciando, mas que está na ponta da língua, né, como ele falou. E na resolução, no encaminhamento para o retorno das aulas presenciais, o município tinha que mandar um parecer para a Secretaria de Saúde, juntamente com o Ministério Público, para tratar sobre esse assunto. Sétima pergunta. Existe alguma legislação municipal sobre a educação remota neste contexto da pandemia? O presidente do conselho nos respondeu dizendo, abre aspas, sim, foi criado. Ano passado, a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, criou uma normativa que trata sobre retorno das aulas no formato não presencial e enviou ao Conselho Municipal de Educação para ser analisada e aprovada. Esta trazia algumas medidas que a Secretaria de Educação estava tomando para garantir que os alunos e professores retornassem às suas vidas educacionais sem serem prejudicadas. A medida consistia em definição de carga horária para cada professor e o caso de alunos que não possuem aparelhos e muito menos acesso à internet, entre outros assuntos. Este ano, o Conselho Municipal de Educação ainda não recebeu nenhum tipo de documento que regularize o início das aulas. Fecha aspas. De que forma o Conselho Municipal de Educação tem auxiliado a Secretaria Municipal de Educação e as escolas sobre a educação remota? O presidente do Conselho nos respondeu dizendo, abre aspas, essa atribuição cabe à SEMED, pois ela tem um grupo de pedagogos e técnicos que tratam sobre estes assuntos. A nós, do Conselho, cabe a responsabilidade de analisar esses documentos e aprovar, e posteriormente encaminhar novamente a SEMED para que seja executado nos espaços desejados. Fecha aspas. E esse foi o nosso programa de hoje. Deixamos aqui o nosso abraço, o nosso muito obrigado e até a próxima.